Durante anos, bastava entrar em qualquer supermercado para encontrar um produto da Parmalat. Ela estava nas geladeiras de milhões de famílias, na televisão, nos estádios e até em uma das campanhas publicitárias mais lembradas da história do Brasil. A empresa parecia transmitir uma única mensagem: confiança. Era difícil imaginar que uma marca tão forte pudesse desaparecer das manchetes de sucesso para ocupar as capas dos jornais por um motivo completamente diferente. Mas existia um problema. Enquanto consumidores enxergavam crescimento, expansão e prosperidade, nos bastidores, uma das maiores fraudes financeiras do mundo já estava sendo construída. Bilhões de dólares simplesmente desapareceriam. Executivos seriam presos. Investidores perderiam fortunas. E um império que parecia indestrutível desmoronaria diante dos olhos do mundo. A pergunta é: como uma empresa que conquistou tantos países conseguiu esconder um dos maiores escândalos da história empresarial? Para responder essa pergunta, precisamos voltar algumas décadas. Muito antes dos supermercados cheios. Muito antes dos famosos mamíferos. E muito antes de a Parmalat se tornar um gigante mundial. Tudo começou em 1961, na pequena cidade de Collecchio, no norte da Itália. Ali, um jovem empresário chamado Callisto Tanzi acreditava que existia uma maneira melhor de produzir e distribuir leite. Naquela época, boa parte do leite era vendida de forma fresca, com prazo de validade curto e muitas dificuldades para chegar a cidades mais distantes. Tanzi enxergou uma oportunidade. Ele apostou em tecnologias modernas de processamento e embalagem que permitiam conservar o leite por muito mais tempo, facilitando o transporte e ampliando o mercado consumidor. A ideia parecia simples, mas mudaria completamente o futuro da empresa. Em poucos anos, a Parmalat deixou de ser um pequeno negócio regional e começou a crescer rapidamente. Novos produtos foram lançados. A produção aumentou. E a marca começou a conquistar espaço em toda a Itália. Era apenas o começo de uma expansão que, nas décadas seguintes, transformaria aquela pequena empresa em uma das maiores indústrias de alimentos do planeta. E ninguém imaginava que, junto com esse crescimento impressionante, também começava a nascer um problema que seria grande demais para permanecer escondido para sempre. A partir da década de 1970, a Parmalat deixou de pensar apenas na Itália. O objetivo agora era conquistar o mundo. A empresa começou a abrir fábricas, adquirir marcas locais e entrar em novos mercados em um ritmo impressionante. Em poucos anos, seus produtos já eram vendidos em diversos países da Europa. Depois vieram a América Latina, a África, a Austrália e outros continentes. Enquanto muitos concorrentes ainda cresciam lentamente, a Parmalat fazia exatamente o contrário. Ela expandia sem parar. Essa estratégia transformou a empresa em um dos maiores grupos alimentícios do planeta. Mas foi no Brasil que a Parmalat conquistou um lugar especial. A marca chegou ao país e encontrou um mercado enorme, com milhões de consumidores e um setor de alimentos em plena expansão. Rapidamente, seus produtos começaram a ganhar espaço nas prateleiras dos supermercados. Leite, achocolatados, iogurtes, sobremesas, cremes de leite. A marca passou a fazer parte da rotina de milhões de brasileiros. Mas a Parmalat não queria apenas vender produtos. Ela queria ser lembrada. E conseguiu. Na década de 1990, lançou uma campanha publicitária que entraria para a história. Crianças fantasiadas de animais, embalagens colecionáveis e um jingle que ficou na memória de toda uma geração. A campanha dos mamíferos virou um fenômeno nacional. Famílias colecionavam os bichinhos. As crianças pediam os produtos da marca. Os comerciais passavam o tempo todo na televisão. A Parmalat havia conseguido algo que poucas empresas conseguem. Ela deixou de ser apenas uma fabricante de alimentos. Tornou-se parte da cultura popular. Ao mesmo tempo, investia pesado em patrocínios esportivos, fortalecendo ainda mais sua imagem em diversos países. No fim da década de 1990, a empresa já estava presente em dezenas de países, empregava milhares de pessoas e faturava bilhões de dólares por ano. Para quem olhava de fora, parecia que nada poderia deter aquele crescimento. Mas havia um detalhe que quase ninguém conhecia. Quanto maior a Parmalat ficava, mais difícil era esconder os problemas que cresciam junto com ela.
E o que aconteceu depois transformou a Parmalat em protagonista de um dos maiores escândalos financeiros da história. Então, se você gosta de documentários como este e quer acompanhar as próximas histórias dos gigantes que pareciam invencíveis, aproveite para se inscrever no canal. Agora, chegou a hora de descobrir como esse império começou a desmoronar. Por trás das campanhas de sucesso e da imagem de uma empresa sólida, a Parmalat crescia em um ritmo cada vez mais difícil de sustentar. Expandir para tantos países, comprar novas empresas e manter uma estrutura gigantesca exigia bilhões de dólares. Em vez de diminuir o ritmo, a direção decidiu continuar crescendo. Mesmo quando as contas já não fechavam mais. Os empréstimos aumentavam. As dívidas também. E os lucros apresentados ao mercado continuavam parecendo excelentes. Mas havia um problema. Boa parte daqueles números não refletia a realidade. Para manter a confiança de bancos, investidores e acionistas, executivos começaram a esconder prejuízos e criar uma aparência de estabilidade. Empresas eram abertas em paraísos fiscais. Documentos financeiros ficavam cada vez mais complexos. Recursos eram movimentados entre diferentes empresas do grupo. Tudo isso fazia parecer que a Parmalat possuía muito mais dinheiro do que realmente tinha. Durante anos, esse sistema funcionou. A empresa continuava conseguindo empréstimos. Os investidores mantinham a confiança. E quase ninguém desconfiava que o império estava sendo sustentado por informações falsas. O problema é que uma fraude desse tamanho precisava crescer continuamente para não ser descoberta. Cada novo balanço exigia novos números. Cada dívida escondida criava outra ainda maior. Era como construir um prédio cada vez mais alto sobre uma fundação que já estava rachando. Até que chegou o momento em que não havia mais como esconder a verdade. Uma simples verificação em uma conta bancária mudaria completamente a história da Parmalat. E revelaria ao mundo um rombo de bilhões de dólares que, na prática, nunca existiram. No fim de 2003, a Parmalat anunciou ao mercado que possuía bilhões de euros depositados em uma conta no Bank of America. Aquele dinheiro seria prova de que a empresa ainda tinha recursos suficientes para enfrentar suas dificuldades. Mas havia um problema. Quando a informação foi verificada, veio a resposta que ninguém esperava. A conta simplesmente não existia. O documento que comprovava aquele depósito era falso. Em poucos dias, a confiança construída ao longo de décadas desapareceu. Bancos interromperam linhas de crédito. As ações despencaram. Investidores correram para tentar salvar o que ainda podiam. E fornecedores passaram a desconfiar que a Parmalat talvez não conseguisse cumprir seus compromissos. Foi então que a verdadeira dimensão da crise começou a aparecer. As investigações revelaram que, durante anos, balanços financeiros haviam sido manipulados para esconder prejuízos e dívidas. Empresas ligadas ao grupo eram usadas para movimentar recursos e mascarar a situação financeira. Aquilo que parecia um império sólido era, na verdade, sustentado por uma enorme fraude contábil. O rombo estimado ultrapassava 14 bilhões de euros, tornando o caso um dos maiores escândalos financeiros da história da Europa. Pouco depois, o fundador Calixto Tanzi foi preso. Outros executivos também passaram a responder à justiça. Enquanto isso, milhares de funcionários enfrentavam um futuro incerto. Investidores perderam fortunas. E consumidores do mundo inteiro assistiam, incrédulos, à queda de uma marca que parecia impossível de derrubar. Em questão de semanas, a Parmalat passou de exemplo de sucesso para símbolo de fraude empresarial. Mas, ao contrário do que muita gente acredita, essa não foi exatamente a última página da história da Parmalat. Porque, apesar da queda do império, a marca conseguiu sobreviver. Só que nunca mais seria a mesma. Após o escândalo, a Parmalat entrou em um longo processo de recuperação. Diversas operações foram vendidas. A empresa passou por uma profunda reestruturação. E anos depois, a marca acabou sendo adquirida pelo grupo francês Lactalis, um dos maiores fabricantes de produtos lácteos do mundo. É por isso que a Parmalat não desapareceu completamente. Seus produtos ainda podem ser encontrados em diversos países, inclusive no Brasil. Mas o império que um dia dominou o mercado mundial nunca voltou a existir. A empresa que inspirava confiança passou a ser lembrada como um dos maiores exemplos de fraude corporativa da história.
E talvez essa seja a maior lição que a Parmalat deixou. Uma empresa pode construir uma marca durante décadas, conquistar milhões de clientes, estar presente em dezenas de países, faturar bilhões. Mas, quando a transparência desaparece, o tamanho deixa de importar. Porque confiança não se compra, não se fabrica. E, depois que é perdida, quase nunca é recuperada por completo. Se você gosta de descobrir as histórias que existem por trás da ascensão e da queda das maiores empresas do mundo, inscreva-se no Gigantes Caídos. Toda semana tem um novo documentário mostrando que nenhum gigante é grande para sempre. Então me diga qual empresa você quer ver no próximo episódio do Gigantes Caídos. Você acredita que a Parmalat ainda teria se tornado esse gigante se tivesse crescido de forma mais lenta e sustentável? Ou a busca por crescer cada vez mais tornou essa queda inevitável? Escreva a sua opinião nos comentários. E acredite, a história da Parmalat está longe de ser a mais inacreditável. Ainda existem gigantes que caíram de formas muito mais surpreendentes. Então inscreva-se no canal, porque o próximo episódio pode mudar completamente a forma como você enxerga uma empresa que você conhece muito bem. Porque, por trás de toda grande empresa que caiu, existe uma lição que ainda pode evitar a queda da próxima.